Às vezes parece que o mundo pesa diferente nas costas da gente. E não é o tipo de peso que alguém consegue ver. É aquele que se esconde atrás do sorriso forçado, do eu tô bem que sai no automático, da tentativa de seguir como se nada tivesse quebrado por dentro. Quem vê de fora, às vezes até elogia. Você é forte, hein? Mal sabe que essa força já virou sobrevivência. E que continuar em pé não tem sido uma escolha, mas quase uma obrigação. Porque parar seria desabar por inteiro. Pouca coisa machuca mais do que o esforço de parecer inteiro, quando por dentro a alma está pedindo socorro. Quando o cansaço vai além do físico, quando o corpo até deita, mas a mente não silencia, o coração não descansa, o peito aperta e não dá trégua. Parece que o dia nunca termina e a noite não passa. Parece que tudo se acumulou de uma vez só. Contas, preocupações, perdas, cobranças, incertezas. Um turbilhão tão denso que nem se sabe mais por onde começou. E nesse redemoinho silencioso, há um medo que ninguém vê. O medo de fraquejar de vez, a vergonha de não conseguir dar conta, a culpa por achar que deveria ser mais forte, mais resiliente, mais estável, quando tudo ao redor exige uma firmeza que a alma já não tem. E o pior é que nesse cenário quase ninguém percebe, quase ninguém entende. O mundo corre, as exigências continuam, e quem está no meio disso tudo precisa fingir que está conseguindo acompanhar. Mas, e quando não está? Quando tudo o que a pessoa queria era um lugar para respirar, um sinal de que não está sozinha, uma palavra que diga, ei, eu te entendo, eu sei que está doendo. E não, você não precisa carregar isso tudo assim, porque sinceramente, há dias em que só o que se precisa é de uma pausa, um colo, um alívio que não se compra, não se exige, só se sente. E aqui entra um detalhe que muitas vezes a dor tenta abafar. O fato de que Deus não se ausenta quando tudo aperta. Ele não se retira quando o caos chega. A dor não o afasta, nem o espanta. Pelo contrário, é no momento em que tudo parece perdido que ele se aproxima com mais ternura. Mesmo quando o coração não sente. Mesmo quando o silêncio dele machuca. Existe uma verdade que precisa ecoar, especialmente quando o desespero tenta sussurrar mentiras. Está no Salmo 121, versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é da força própria, não é do controle que se tenta manter. O socorro não vem de tentar ser forte o tempo todo. Ele vem dele, e saber disso muda tudo. É por isso que talvez essa mensagem tenha chegado até você exatamente neste momento. Porque ninguém aguenta carregar tanto sem estremecer por dentro. E essa inquietação que você sente, esse nó na garganta que insiste em aparecer, essa vontade de entender por que está tão difícil, nada disso é ignorado por Deus. Ele vê, ele ouve, ele conhece o que ninguém mais sabe. Talvez você não tenha contado para ninguém, talvez até tenha se acostumado com essa dor disfarçada, mas existe um cuidado invisível que está te sustentando, ainda que pareça pouco, ainda que a vida esteja gritando, ainda que tudo esteja escuro. Você não está sozinho. E se existe um lugar onde a alma pode se refazer, é nesse encontro silencioso com aquele que não precisa de explicações para acolher. Onde a fé pode respirar, mesmo que em sussurros, onde o coração cansado encontra descanso, mesmo que por um instante. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há uma hora em que o esforço vira peso. A tentativa de fazer dar certo começa a machucar mais do que a própria frustração de ver que não deu. O que era para ser persistência vira cansaço. Um cansaço que se instala na alma com gosto de derrota,
mesmo quando a gente insiste em dizer que está tudo sob controle. E isso vai se repetindo dia após dia, até que o simples fato de levantar da cama já exige mais força do que se tem. Não por preguiça, não por falta de vontade, mas porque o coração está esgotado. Existe uma exaustão que não se resolve com descanso, nem com distrações, nem com mensagens motivacionais que prometem que tudo vai melhorar. É aquela exaustão silenciosa, que se disfarça em rotina, mas que por dentro vai corroendo as forças. A cada tentativa que não funciona, nasce uma sensação de insuficiência. A cada passo que não leva a lugar nenhum, se instala a dúvida: será que vale mesmo continuar tentando? Às vezes, o mais difícil não é nem a luta em si, mas a espera por um resultado que nunca chega. O desgaste de repetir orações que parecem não serem ouvidas. A frustração de ver portas fechadas, mesmo depois de tanto esforço para mantê-las abertas. Há um momento em que a fé parece não conseguir sustentar mais o peso da esperança. E isso dói, porque a gente cresceu ouvindo que quem crê não desiste, que quem tem fé aguenta, mas ninguém avisou o quanto seria pesado acreditar sem ver nada mudar. Essa cobrança interna vai sufocando, porque a mente diz que precisa tentar de novo, mas o coração está pedindo pausa. O corpo até se move, mas a alma não acompanha. É um tipo de desgaste que pouca gente entende, porque aos olhos dos outros está tudo normal. A vida continua, as obrigações não param, os compromissos se acumulam. E o mundo não desacelera para esperar quem está lutando para não cair. Mas existe um lugar onde essa dor pode respirar, onde a pressão se dissolve, onde a alma cansada encontra espaço para não precisar se justificar. Esse lugar é na presença de Deus. Não como resposta imediata, nem como fórmula de solução, mas como alívio, como um descanso que não depende das circunstâncias ao redor. Isaías, capítulo 40, versículo 29 diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Essa promessa não está condicionada à performance, nem a mérito, nem ao quanto alguém consegue aguentar antes de desabar. Está ligada à compaixão de um Deus que não exige aparência de firmeza, mas que se aproxima justamente quando a fraqueza grita mais alto. Quem está cansado de tentar não precisa de mais uma meta, precisa de um colo. Um lugar seguro, onde o coração possa dizer com sinceridade: eu não estou mais conseguindo, e ouvir sem julgamentos que tudo bem, que não precisa dar conta de tudo sempre, que Deus não está esperando perfeição, mas entrega. Nenhuma dor pesa tanto quanto a sensação de estar sendo ignorado por aquele em quem se confiou tudo. Quando a voz se cala no meio da oração, não por falta de fé, mas porque parece não fazer mais sentido falar com quem não responde. Quando os dias passam e não há sinal. Quando a alma busca por direção, mas só encontra o eco da própria angústia. Esse silêncio machuca de um jeito que pouca gente admite. Porque dentro da fé há uma expectativa de presença, de resposta, de cuidado imediato. E quando isso não acontece, o chão some por alguns instantes. Existe uma dor silenciosa que nasce da espera sem retorno. Um tipo de vazio que se instala quando se ora, acredita, espera e nada muda. A vida continua nos mesmos ruídos. As situações permanecem no mesmo lugar. E mesmo assim, se insiste em dobrar os joelhos, como quem grita no escuro, esperando que alguém acenda a luz. Mas a luz não vem, e o escuro se torna parte da rotina. Não é mais desespero, é costume, como se a alma tivesse se ajustado ao fato de que talvez não haverá resposta. É nesse ponto que o silêncio de Deus se confunde com o abandono, e o coração começa a se perguntar se ele ainda está ouvindo, ou se algum erro foi grande demais, ou se a fé diminuiu mais do que devia.
A mente começa a produzir justificativas, tentando encontrar explicações para o que, na verdade, não tem lógica humana. Porque é difícil aceitar que o mesmo Deus que vê tudo, às vezes escolhe não dizer nada. Só que o silêncio dele não é rejeição, nem sempre é punição. Às vezes é cuidado, um cuidado que não precisa provar que está presente, porque simplesmente está, mesmo sem sinais, mesmo sem palavras, mesmo sem milagres visíveis. É como a presença de um pai que não tira o filho da dor, mas permanece ao lado segurando firme a mão, mesmo sem dizer nada. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, diz: ainda que demore, espere, certamente virá e não tardará. E essa palavra confronta a urgência que carregamos, porque o tempo de Deus não se molda à nossa pressa. A resposta não vem para nos agradar, mas para se cumprir com propósito. E nesse intervalo, entre o clamor e o cumprimento, existe um espaço chamado confiança. A fé verdadeira se revela ali, quando não há retorno, mas ainda assim se acredita. É difícil. Ninguém gosta de orar e se sentir sozinho. Ninguém suporta por muito tempo o peso de não ouvir uma voz, de não sentir um sinal. Mas é nessa ausência aparente que muitos têm sido sustentados sem perceber. Porque Deus não se prova com barulho, Ele se firma no silêncio. E quem aprende a confiar mesmo quando tudo está quieto, descobre uma paz que não depende de explicações. Talvez Ele esteja respondendo justamente assim, sem palavras, mas com presença. E isso, mesmo sem perceber, tem te mantido de pé. Poucas coisas machucam tanto quanto tentar explicar uma dor e não ser compreendido. E muitas vezes nem é por maldade. É que quem está de fora não consegue alcançar o que está dentro. O que parece pequeno aos olhos alheios, por dentro vira tempestade. E tentar justificar esse peso só gera mais frustração, porque as palavras nunca dão conta de traduzir o que aperta o peito de verdade. Há uma solidão que nasce aí, no espaço entre ser visto e ser verdadeiramente enxergado. Conviver com a cobrança de aparentar normalidade enquanto a mente trava e o coração pesa é uma das tarefas mais injustas que alguém pode suportar. Porque a dor que não se vê, muitas vezes, é tratada como frescura. A exaustão emocional é deslegitimada, como se fosse só drama. A ausência de sorriso vira motivo de julgamento. O silêncio incomoda mais do que a presença. E o que já era difícil se torna sufocante, porque agora há também a culpa de não conseguir parecer forte o suficiente para os outros. Esse tipo de invisibilidade vai esvaziando por dentro, faz a pessoa duvidar de si mesma, tira a referência do que sente, dá a sensação de que talvez esteja exagerando, que talvez esteja sendo fraco demais, que talvez o problema seja ela. E esse talvez se transforma num abismo onde a confiança afunda e o peito se fecha. E o pior é que o mundo não para ouvir. Nem sempre há tempo, nem sempre há interesse. Cada um corre com seus próprios fardos e quem sofre calado aprende a se calar mais ainda. Mas há um detalhe que escapa aos olhos humanos. Deus não precisa de explicação para entender. Ele enxerga o que ninguém percebe. Ele acolhe o que ninguém ouve. Quando tudo parece invisível, Ele vê. Quando tudo parece sem valor, Ele valoriza. E quando até você já não entende o que sente, Ele já conhece cada camada do que está aí dentro, cada angústia que nem nome tem, cada grito que nunca foi emitido, cada lágrima que nem caiu, mas já molha por dentro. Salmos capítulo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso não é só consolo. É a confirmação de que não se está sozinho, mesmo quando o mundo inteiro parece surdo ou indiferente. É a certeza de que, mesmo sem plateia, o céu assiste.
E o cuidado de Deus não depende de aplausos nem de reconhecimento externo. Ele se manifesta na delicadeza do silêncio que conforta, no cuidado que ninguém viu, mas que segurou você quando tudo estava prestes a desmoronar. Quem passa por isso sabe. O mais difícil não é nem a dor em si, mas o esforço de parecer que ela não existe. Mas com Deus, não é preciso fingir, não precisa fazer sentido, não precisa ter discurso pronto, só precisa estar. E isso basta, porque o que o mundo não compreende, ele acolhe com precisão. E só isso já muda tudo. Nem sempre o medo chega com gritos. Às vezes ele vem devagar, na forma de pensamentos repetitivos que não cessam. Começa com uma dúvida pequena, uma sensação de que algo pode dar errado. E sem perceber, já dominou o peito. Se instala nos detalhes, nos silêncios, nos momentos em que a mente está quieta demais. E é ali que ele faz morada, nos espaços vazios da confiança. O medo rouba o sono e o apetite, mas também rouba coisas maiores. Ele apaga a esperança, embaralha as certezas, distorce a visão de tudo. O que antes parecia possível, agora parece longe demais. E o que parecia leve, agora pesa o dobro. O medo não precisa de lógica para se fazer presente. Ele cria realidades que ainda não existem e te convence de que são inevitáveis. Faz o futuro parecer ameaça e o presente parecer instável. E quando ele cresce, a alma se encolhe. Há dias em que tudo parece uma bomba prestes a explodir. Qualquer pensamento vira gatilho. Qualquer imprevisto desequilibra. E mesmo cercado de coisas boas, o coração não consegue se sentir seguro. É como se a qualquer momento algo fosse desabar. Como se a felicidade, quando chega, tivesse prazo curto. Como se a paz fosse só um intervalo entre uma tempestade e outra. O medo faz isso. Ele ensina a duvidar da própria estabilidade. Faz a fé parecer frágil, mesmo que não seja. E não é porque a pessoa parou de acreditar. É porque a insegurança ocupou tanto espaço que a confiança ficou sem lugar. O medo sabota a clareza, não deixa enxergar a realidade como ela é. Amplifica o que machuca, silencia o que acalma. Mas existe um chamado que corta esse ruído. Uma lembrança que precisa ecoar mesmo quando tudo por dentro está gritando. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Essa palavra não é um convite ao heroísmo, mas uma âncora. Porque Deus não pede coragem com base na força do homem, mas com base na certeza da presença dele. A coragem que ele espera não é a ausência de medo. É a decisão de seguir mesmo tremendo por dentro. É levantar mesmo quando o corpo quer desistir. É olhar para o caos e dizer: eu vou continuar, não porque me sinto capaz, mas porque ele me sustenta. O medo não desaparece de repente, mas a presença de Deus muda o espaço que ele ocupa. Dá nome novo ao que antes era desespero. Traz ordem ao que estava bagunçado dentro. Quando o medo tenta dominar tudo, Deus não exige resistência inabalável. Ele só pede que você continue confiando, mesmo sem entender. Porque a força dele aparece justamente quando a sua falha. E é nesse ponto que o impossível começa a ser enfrentado. Não por valentia, mas por fé. Nem sempre a força está em resistir. Às vezes, está em admitir o quanto se precisa de consolo. E tudo bem, Deus não espera perfeição, espera entrega. Não exige palavras bonitas, só sinceridade. O que você sente agora não é exagero, é humano. E existe um lugar seguro onde a dor não é julgada. A presença dele. Se puder, respira com calma. Esquece o que ficou pendente, deixa para depois o que não se resolveu. Vamos orar juntos. Que esse momento seja seu refúgio, seu silêncio, seu alívio, o descanso que o coração pediu. Senhor,
Hoje eu paro diante de ti com tudo o que carrego por dentro. Não venho tentando parecer melhor do que estou. Não trago máscaras nem respostas prontas. Eu só trago meu coração do jeito que ele está, cheio de ruídos, cheio de incertezas e tão cansado. O que os outros não veem, o Senhor conhece. Cada pensamento que tento calar, cada angústia que me rouba o sono, cada fardo que escondo atrás de um sorriso automático. O Senhor vê tudo. E é por isso que estou aqui. Porque sei que posso me desnudar diante de ti sem medo de ser mal interpretado. As palavras me escapam às vezes. Tem dias em que nem sei o que pedir. Só sinto essa vontade de me recolher em silêncio, esperando que o Senhor me encontre onde nem eu consigo me encontrar. Por isso, mais do que pedir soluções, eu te peço presença. Que a tua presença invada esse espaço confuso dentro de mim, trazendo leveza, clareza e paz. Que eu consiga perceber, mesmo no meio da bagunça, que o Senhor continua aqui, segurando minha mão mesmo quando tudo parece desmoronar. Eu confesso que ando inseguro. Tem pensamentos que me puxam para baixo, lembranças que insistem em pesar, medos que me cercam como se estivessem sempre prontos para me paralisar. Eu sei que o Senhor é maior que tudo isso, mas tem momentos em que minha fé falha. E não porque eu deixei de acreditar, mas porque minha alma se desgasta entre tentativas, esperas e silêncios. Eu te peço então, não me deixa ser vencido por esse vazio. Me reergue com teu cuidado, me envolve com teu consolo. Me convence de novo e de novo que eu não fui esquecido, toca nas áreas onde ninguém consegue chegar. Tem dores que escondo tão fundo que às vezes finjo até para mim mesmo que não existem. Mas elas estão aqui, Deus, e o Senhor sabe. Por isso, me ajuda a não fugir mais de mim. Me ajuda a encarar minha dor com a certeza de que ela não é maior do que o teu amor por mim. Restaura o que se perdeu. Cura o que foi machucado, sustenta o que está prestes a cair. Eu não te peço respostas imediatas, mas que o teu Espírito traga alívio enquanto eu espero, que minha esperança não seja sufocada por esse tempo difícil. Senhor, me lembra quem eu sou em ti, porque tem dias que me esqueço. Me vejo pelas lentes da dor, do medo, do cansaço, mas eu sei que não sou apenas o que estou sentindo. Eu sou alguém amado por ti, alguém que mesmo com falhas é guardado. Me faz lembrar disso quando tudo parecer opaco. Quando o meu valor estiver misturado ao que perdi, ao que não consegui, ao que não saiu como eu esperava, que eu me enxergue a partir do teu cuidado e não da minha dor. Obrigado por me ouvir mesmo quando minhas orações são simples. Obrigado por não me abandonar mesmo quando minha fé não grita, apenas sussurra. Obrigado porque o Senhor não depende do meu desempenho para me amar. Obrigado porque, ainda que tudo em volta mude, o teu amor permanece. E é nele que eu descanso. Mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem entender o porquê de tanta coisa, mesmo fraco, eu entrego tudo. Com verdade, com confiança e com a certeza de que o Senhor cuida de mim. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um espaço seguro para sentir. Só isso. Um lugar onde não seja necessário fingir força, nem disfarçar dor. E quando a gente se permite esse momento com Deus, como acabamos de viver juntos aqui, algo dentro da alma encontra descanso. Não que tudo se resolva de repente, mas a alma respira diferente. A dor já não pesa do mesmo jeito. A esperança volta a acenar, mesmo que de leve. Se essa oração falou com você de alguma forma, se esse momento foi importante no seu dia, considera se inscrever aqui no canal e deixar seu like. É um jeito simples de manter esse ambiente de fé vivo, alcançando outras pessoas que também precisam desse consolo que você acabou de sentir. E me conta aqui nos comentários com uma frase só o que ficou no seu coração.
Pode ser algo como, mesmo em silêncio, Deus me sustenta, ou qualquer palavra que traduza sua fé nesse instante. Não subestime a força de uma frase sincera. Ela pode tocar alguém que vai ler exatamente no momento certo. Se você está buscando um propósito mais claro na sua caminhada com Deus, existe um material especial no primeiro comentário fixado. Algo feito com carinho para guiar seu coração por semanas inteiras de conexão, fé e profundidade. Que o Senhor te envolva com paz, te sustente nos dias difíceis e te lembre sempre que não há dor que Ele não veja, nem silêncio onde Ele não esteja. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.